Vamos tratar de um assunto sério, importante para todos nós. Eu vou receber agora Henrique Nelson Calandra, que é advogado e desembargador aposentado, que vai falar sobre a violência no Brasil, que, aliás, tem crescido assim assustadoramente, e também sobre a reinserção de ex-presidiários na sociedade, agora aqui no nosso Tribuna. Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olha, doutor, você sabe que eu gostaria de começar esse nosso papo pedindo que o senhor fizesse assim uma pequena explanação sobre como que o senhor enxerga essa situação da violência hoje no nosso país. Em primeiro lugar, meu respeito a cada um que nos admite em sua casa nesse dia, nessa hora, e dizer que há possibilidades mil, né? E a gente vê essa onda de violência no Brasil, homens sanguinários a mutilar o corpo de pessoas que estavam ao lado deles ali no regime de reclusão. Nós vemos a sociedade vitimada e o nosso olhar é um olhar, parece, anestesiado para essa realidade. Eu fui corregedor de polícia, de presídios, exerci todas as funções dentro do judiciário. Eu fiquei no judiciário quase 40 anos e atendi pessoalmente, quando era juiz no primeiro grau, 500 mil de pessoas. E no segundo grau, decidi 40 mil vidas. 40 mil votos eu dei como relator, que é aquele que propõe a decisão no campo criminal, civil, tributário, tudo isso nós fizemos. Mas a gente traz esse desejo de ver o Brasil melhorar. Até no campo de batalha, quando se encontram exércitos poderosos, forças inimigas, chega o momento de passar uma bandeira branca e dizer que aquelas hostilidades devem parar. Eu acho que o Brasil tem vivido tantas cenas de violência, tantas cenas de degradação moral e tanta gente presa. E talvez a sociedade, quando constrói aqueles muros imensos de concreto e joga as pessoas ali por detrás daqueles muros, ela pensa que o problema dela está resolvido. Não. Ali começa o problema da sociedade. Tem um colega, César Bittencourt, que foi do Ministério Público, foi procurador-geral do Estado do Paraná, e ele escreveu um livro que chama Falência da Pena de Prisão. Só que ele escreveu esse livro 20 anos atrás. Era a tese dele de pós-graduação. E lá, nesse livro, está escrito com todas as letras o que aconteceria no sistema penitenciário nos dias de hoje. Nem se ele tivesse uma bola de cristal, como dizem aí, ele conseguiria adivinhar tão bem, numa análise tão sintética, direta e objetiva, aquilo que está acontecendo conosco. E eu digo porque nós somos vítimas de um sistema penitenciário que não reeduca, que dizem que é a universidade do crime, não é? Então, muita coisa precisa ser revista. Eu queria também ouvir uma opinião sua a respeito da questão das leis, porque muito se questiona a respeito das leis, né? Fala, mas as leis no Brasil são muito brandas. Não, porque quando uma pessoa comete um crime, ela não é punida da maneira correta. E a gente fazendo um comparativo com o sistema prisional, a gente percebe exatamente isso que o senhor falou com uma maestria impressionante. Ou seja, não adianta simplesmente nós jogarmos essas pessoas para o outro lado do muro e falar, bom, eu vou trancar aqui, jogar a chave fora e resolvemos o problema. Tem que se ter todo um planejamento. Como é que o senhor vê essa questão da legislação brasileira, que não é tão recente, já é uma das mais antigas? Nós, quando eu fui presidente tanto da APAMAG como da AMB, da Associação dos Magistrados do Brasil, e nós levamos ao presidente Sarney um pedido de uma nova lei penal, de um novo processo penal,
e de uma nova lei de execução penal, porque nós juízes, e eu até então era juiz, porque fui juiz praticamente um trecho da minha vida, e nós precisávamos ter ferramentas para trabalhar. E a ferramenta do juiz é a lei. A nossa lei de execução penal, ela admite absurdos, como ocorreu na Bahia. Eu tinha uma prima médica, que era uma pessoa cristã, uma pessoa humanista, que atendia a população carente. Dia dos Pais, ela vai ao shopping lá em Salvador comprar o primeiro presente para o marido, com a filhinha, não é? Que tinha completado 2 anos. Até então ia nos braços da mãe e já foi caminhando. Sequestrada dentro do shopping. Meu Deus do céu. Assassinada diante da filha de 2 anos. Esse criminoso passou por cima, além de cometer toda a série de brutalidade, passou com um veículo por cima dela, na frente da filha. Meu Deus. Uma mulher cristã, uma mulher dedicada, médica. E tudo isso ocorreu porque um indivíduo que não era pai de ninguém, que não tinha nenhum pai para visitar, o juiz, obrigado pela lei, tem que conceder uma licença obrigatória 4 vezes por ano para a pessoa que está no semiaberto poder sair do presídio. Quer dizer, são os famosos indultos, não é? Exatamente. São coisas... O nome técnico não é indulto, mas acho que a população pode entender desse modo. A gente não está num debate técnico, mas são aquelas licenças que se concede ao longo do cumprimento da pena, mas sem nenhum monitoramento do lado de fora. Então, o criminoso que condenado está cumprindo pena, ele sai, mas sem nenhuma assistência. Ao tempo que eu cuidei desse assunto enquanto juiz, nós criamos a Casa do Regresso. O que era a Casa do Regresso? Apoiar a família do preso para evitar novos delinquentes saírem daquele núcleo familiar, preparar a família para o retorno dele, prepará-lo no interior do presídio para que ele pudesse ter uma ocupação lícita ao sair de lá. Mas todos esses sonhos acabaram muitas vezes destruídos pela burocracia, por dificuldades, por A, por B, por C. Nós criamos um movimento que chamava APAC. E o movimento apaquiano de São Paulo, que eu comecei com Silvio Marques, com Mário Toboni, com vários colegas, recuperava 98,99% dos detentos que entravam no sistema apaquiano. Ninguém daqueles que passou por lá reincidiu ou voltou para o sistema. A família, quando o preso fugia, devolvia o preso para nós, para a PAC. E isso não, só Minas Gerais, São Paulo parou com isso, Minas copiou o sistema paulista e hoje esse sistema é praticado em Minas Gerais. Eu não sei se é esse que tem o trabalhador, o preso trabalhando dentro da cadeia, é isso, Sim. né? E que eles produzem e depois Sim. saem com uma profissão. Mas toda uma terapia, porque a Igreja Católica ajuda, o movimento evangélico ajuda, o movimento espírita ajuda, outros segmentos ajudam também e devem ajudar. Porque recuperar o preso, reinserir socialmente o preso, não é problema de uma figura de mármore, dura, impenetrável, chamada Estado apenas. É também necessidade de cada um de nós. Amparar, sobretudo, as pessoas vítimas de violência, né? Porque a pessoa vitimada, ela deve ser alertada quando um réu que cometeu um crime grave contra ela vai sair em liberdade condicional, vai receber um determinado benefício penal. A sociedade tem que atuar. E eu queria, já que nós estamos aqui numa casa onde eu assisti há pouco a Rede Vida, uma prece maravilhosa, né? Uma oração maravilhosa. Estou aqui na casa do Antônio, né? Que é a sede da Rede Vida aqui em São Paulo, né? Foi um grande amigo. Falei, olha, quando você chega a lugar, tem o nome do teu amigo na fachada do prédio. Cuidado que o tempo passou muito rápido. É verdade. Mas queria destacar o papel da Rede Vida, o papel importante para transmitir boas mensagens, para levar o ser humano a entender, né, que nós somos mortais e que nós precisamos muito de estarmos conectados com Deus. Estava vendo o comercial antes dessa nossa conversa
e falava sobre combate ao álcool, às drogas, não é? Quer dizer, é um trabalho maravilhoso, é um negócio, é um business, mas quantos lares e quantos crimes ocorrem nos bares, nos botequins de bairro, porque a pessoa se embebeda, perde completamente a noção, aí se arma com faca, com arma, tira a vida de pessoas. Muitas vezes são até pais muito bons, né? Chefes de família, trabalhadores, mas que se enveredam por esse lado e acabam causando mal a si próprio e à sua família. Mas, doutor, eu queria falar sobre um assunto que é um tanto quanto delicado, né? Porque nós percebemos que, em grande parte, os brasileiros ou eles estão desligados, desconectados deste assunto que estamos tratando aqui nessa mesa, ou muito impressiona a população quando nós vemos esse tipo, por exemplo, de chacina, de situação de rebeliões, etc. Como que o senhor vê uma maneira, ou há uma luz, um caminho, uma luz no fim do túnel para nós começarmos uma transformação? Qual seria esse caminho? Em primeiro lugar, condições de dignidade material. A pena de prisão não retira da pessoa os seus direitos humanos essenciais, a sua dignidade, não é? Então, a prisão deve ser um lugar de reflexão, deve ser um lugar de recuperação, não é um lugar para tortura. Eu tive presos que pediam uma audiência comigo e chegavam, pediam para a escolta se afastar, porque queriam pedir para eu aplicar contra eles a pena de morte. Doutor, eu fui humilhado, eu sou um homem, eu sou chefe de família, e fui transformado em mulher dentro do cárcere. Meu Deus. Eu não tenho condição de voltar para casa e encarar minha mulher e meus filhos. Por favor, o senhor pode mandar me matar? Quer dizer, doutor Henrique, o senhor está me dizendo que o preso pedia para o senhor aplicar Pedia. uma pena de morte a ele? Pedia. Meu Deus, tal era a degradação daquela pessoa? Imagine um homem digno que, às vezes, por causa daquilo que eu já falei há pouco, o alcoolismo, Sim. as coisas, comete um roubo, um furto, bate em alguém e acaba dentro de um sistema prisional comandado por organizações criminosas, que a primeira coisa que fazem para quebrar a resistência da pessoa é violar a sua intimidade, quer dizer, transformar um homem em mulher, um homem casado, pai de filhos. E ele, então, se sentiu tão vilipendiado. E vários me procuraram e diziam assim, doutor, por favor, eu perdi a minha dignidade, eu não posso voltar para casa. Uma pergunta que eu colocaria seria a seguinte: onde estão os direitos humanos nesse caso? Não existem. Não existem. Dentro dos presídios é a lei do cão, como dizem. Tem uma lei própria, né? Eles dentro. têm um código lá criminoso que as pessoas são submetidas a todo tipo de tortura, não é? Subtração de órgãos, coisas inimagináveis se passam dentro dos presídios. O grau de calor, a temperatura no planeta aumentou, não é? O grau de aquecimento dentro daquelas estruturas de concreto é imenso. As pessoas passam mal, as pessoas são, além de tudo, são obrigadas a prestar serviços aos chefes do crime, não é? A limpeza do chefão do crime, várias coisas acontecem ali. Por exemplo, ninguém vai para uma cela se não for permitido por aquele que comanda determinado presídio. Você viu agora, as notícias são nesse sentido, um preso transferido para um presídio, a organização criminosa não aceitou ele dentro do presídio, ele teve que ser levado para outro presídio aqui no nosso país, porque os chefões do crime não aceitaram ele dentro do presídio. Felizmente para nós, no estado de São Paulo, o nosso querido governador Mário Covas, o querido governador Geraldo Alckmin, foram homens que tiveram a visão do futuro e construíram presídios no nosso estado. Porque se não fosse isso, seria o caos total. São Paulo ainda tem presídios que são administrados, nossa Secretaria de Administração Penitenciária, com o secretário Lorival Gomes, é um homem muito experiente nesse assunto,
e tem feito o impossível, porque o crime acontece no seu estado, na sua cidade, mas o crime já está nacionalizado e internacionalizado. Então, organizações criminosas têm tentáculos para todo lado. Então, por maior que seja o esforço do governo de São Paulo, da Secretaria de Governo, é difícil botar ordem dentro do presídio, porque isso são caminhos entrelaçados, porque nós, sociedade brasileira, nós esquecemos dos nossos filhos. Eu digo isso porque a família brasileira tem sido desprestigiada. Os pais não têm sido tratados como diz a Bíblia, como diz a religião, como diz a nossa tradição, e os pais são desrespeitados. Na escola, os professores são ultrajados. Eu julguei vários casos de professores que foram assassinados dentro da sala de aula. Que é um absurdo, né? Que é um absurdo, por alunos menores de idade portando armas de guerra. Então, será que o Brasil merece isso? E será que isso é só culpa do Estado? Será que é só a lei penal que é frouxa? Ou o judiciário, ou os juízes? Ou será que está faltando nós, brasileiros, tomarmos na nossa mão a condução daquilo que é essencial, a direção da família, voltar para a igreja, né? Eu, aos domingos, eu era menino, eu sempre ia ao catecismo, sempre ia à missa, a família inteira na missa. Quer dizer, tudo isso tem um significado, minha gente. Por mais que se questione, que se aponte todos os dedos para as falhas que podem ocorrer nas igrejas, a gente, quando vai à igreja, tem que olhar para Deus, não para o homem, e nem para a mulher. E é isso que falta no nosso país. Aliás, falando nisso, tem uma curiosidade interessante que eles anotaram aqui para mim. É verdade que você seria ator se não fosse desembargador? É verdade. Tivesse cursado Direito, ia ser ator? E eu fiz parte do TUCA, o Teatro da Universidade Católica, e tive atuação mesmo como ator. Não era um profissional, né? Era um ator meio daqueles do mundo universitário, porque nós tínhamos que trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, e fazíamos isso virando à noite, decorando os papéis, nos preparando para o teatro, sábado e domingo. Tinha um professor nosso, querido, aqui da PUC São Paulo, Geraldo Taliba, ele dizia assim: seu diploma vem carimbado que você estudou à noite? Não. Então, de vocês, eu vou exigir o dobro do que eu exijo de quem estuda de manhã. Que interessante. Agora, como é que surgiu, então, a vocação ou, assim, o desejo de cursar Direito? Eu sempre trabalhei na área de relações humanas, no setor industrial. Eu comecei a trabalhar, tinha 12 anos de idade, fui trabalhar numa metalúrgica. Tá. Então, depois encaminhado nesse setor, fui trabalhar com auditoria na área financeira e depois me tornei advogado. Como advogado, um dia, esses milagres que Deus faz na vida da gente, um colega falou 4 horas seguidas que eu tinha que ser juiz. Aí você falou, é isso que eu quero. Eu não prestei o concurso, ainda duvidando, porque eu era um advogado de muito sucesso. E fica aí o convite para você que ainda não prestou o concurso para magistratura e Ministério Público. E aí eu falei assim, eu vou, né, fazer o quê, né? Acabei indo, me estudei com esse colega, e aí eu pedi um sinal a Deus. Deus, se eu passar entre os primeiros, que é para eu assumir esse desafio, porque eu ganhava 10 vezes o que ganhava um juiz na ocasião. Caramba! E eu, tendo esse chamado, eu renunciei à minha vida na advocacia para me tornar juiz, ganhando 10 vezes menos. Meu salário na advocacia, registrado, anotado no meu prontuário, era 210 mil. O salário de um juiz era 23 mil. Imagina se eles não estavam, né, de olho, falando, como é que ele ganha tanto assim, né? E eu casado, com filho, né? E tive que renunciar a tudo isso para começar uma nova trilha, onde eu fiquei quase 40 anos. Agora, mesmo assim, né, eu acho que há uma relação boa, me parece que
tem que se levar também a questão do direito de uma maneira divertida, não é? Tem uns É. causos que me contaram aqui nos bastidores. Você poderia contar algum dos Pô, causos? tem vários causos, né? Eu fui muito novo, eu era muito novo, embora com 30 anos, né? Eu era muito novo, então eu tinha cara de bebê, de menino, que me pedia um documento para entrar em filme que fosse proibido. Uhum. E aí, na comarca, minha primeira audiência era de natureza criminal, era um estelionatário que ia ser interrogado. Sei. Então ele chegou, olhou bem para a minha cara, eu com aquela cara de moleque, né? Ele olhou bem e começou a se jogar no chão, simular um ataque epilético. Ah, E eu já tinha estudado o processo e ele rolava pelo chão. O meu escrevente de sala tinha 14 anos, porque naquele tempo podia, era um menino, o Joãozinho. Doutor do céu, o homem vai morrer na sala de audiência. Aí eu falei, pois não, vamos dar um copo d'água para ele, vai se recompondo, né? Que era um problema de cheque sem fundo. Aí ele chega e fala assim, o senhor está vendo, eu sou doente mental irrecuperável, eu sou epilético, doente. Eu falei, estou vendo. Ele tinha apelido de Escratinho, eu até chamei ele por esse apelido. Seu Escratinho, eu estou vendo que o senhor é realmente doente, então o senhor, por favor, se recomponha. Aí ele sentou na cadeira e falei assim, escuta, eu já havia até estudado o seu caso e tinha me preparei até 2 cruzeiros aqui para pagar a multa no seu lugar para poder liberar o senhor. Mas já que o senhor disse que é doente mental irrecuperável, eu vou registrar que o senhor é doente mental irrecuperável e vou internar o senhor para o resto da vida no manicômio judiciário. O homem dá um pulo na cadeira, doutor, bem falavam que o senhor fazia milagre antes do senhor chegar. O senhor acaba de me curar. Pode perguntar o que quiser. ai, meu Deus do céu. É tipo aquele que se faz de cego e senta na área de deficientes no metrô e, de repente, ele levanta o óculos e vai ler o WhatsApp. Quer dizer, é um milagre que aconteceu, né? Olha, doutor, além das situações engraçadas, claro, o senhor deve ter passado por situações muito difíceis, né? Sim. Conta uma situação, assim, complicada. Olha, eu fui o primeiro juiz a fazer uma apuração num ginásio de esportes. Tá. Eu acabei sendo o primeiro em muita coisa que eu fiz. Eu acho que fui primeiro, né? E aí, aquilo, o povo ficou em polvorosa. Apagaram a luz da cidade, foi uma guerra. É. E aí me deram um telefonema dizendo o seguinte, nós vamos matar sua mulher, sua filha. O senhor nós não podemos matar, porque o senhor está aí com um monte de guarda, né, de soldado. Nós vamos matar sua mulher e sua filha. Tem uma bomba na sua Tem casa. uma bomba. Eu falei, olha, lamentavelmente, eu vou informar para vocês. Se vocês matarem minha mulher, eu fico rico, eu tenho um seguro enorme. Se vocês matarem a minha filha, eu vou chorar muito tempo. Mas eu sou muito jovem, vou ter outros filhos, com certeza. Portanto, chega de ameaça. E bati o telefone. Bati o telefone. Agora, tem um dado aqui, eu queria que o senhor confirmasse se é real. Eu acredito que sim, né? Minha produção colocou aqui. Em 2015, você se aposentou no cargo de desembargador e no jornal Diário do Grande ABC foi descrito como uma referência de homem público. Agora, em um país que a gente vê corrupção, um país que desacredita tantas vezes da justiça, como é que o senhor conseguiu construir uma reputação assim? Porque a gente só está vendo notícias ruins ultimamente, né? É aquilo que eu acabei de falar para os nossos telespectadores, né? Um pai e uma mãe cristãos, Isso é né? testemunho, Um né? pai e uma mãe que nos ensinaram os caminhos da honestidade, da renúncia e da correção de caráter. Minha mãe completa agora, dia 28 de fevereiro, 97 anos de Que vida. maravilha. Lúcida, andando, com todos seus filhos e netos, criou 8 filhos, sem nunca ter tido uma empregada, uma auxiliar dentro de casa. Mais 4 sobrinhos, são 12 no total. Portanto, essa experiência de dignidade, meu pai, falecido já há mais de 30 anos, né, também me deixou, foi patrono de construção de igrejas católicas, né? Foi um homem, assim, realmente muito correto. Ele podia não ter nada,
que do nada que ele tinha, ele fazia alguma coisa para contemplar a igreja, para contemplar alguém necessitado que sofresse. Até dividir a comida no prato para servir alguém que passava e tinha fome. Que coisa bonita, eu vejo a emoção nos seus olhos e é lindo esse testemunho, viu? Agora, tem uma publicação que o senhor disse assim, a humanidade que tanto avançou na tecnologia e na ciência, parece que perdeu o caminho do amor e da paz. Será que nós estamos revertendo essa situação ou será que a gente ainda tem muito o que aprender, hein? Eu acho que os caminhos de Deus para o homem são insondáveis, né? Porque a nossa mais completa ignorância em relação ao futuro, né? Em relação ao presente também, para alguns aspectos, onde a gente acaba por inverter completamente os valores. E tenho um queridíssimo amigo, hoje presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, e ele fez uma opção pelo celibato, pela pobreza, uma coisa invulgar para os dias de hoje. E ele é criticado por essa opção, por ser um homem estudioso, por ser um homem que trabalha 24 horas por dia, por levar uma vida modesta sem nenhum luxo, e agora cogitado para o Supremo Tribunal Federal, e eu vejo críticas, né? Ele é celibatário, como é que ele vai julgar uma família? Não é? Terrível Então, isso, né? eu acho que o homem tem que encontrar... A gente vê esses conflitos no Oriente, né? Eu acho que nós podemos fazer muito. O Brasil é o maior exemplo de miscigenação, de paz que eu vejo no mundo, porque a maioria de nós somos seres humanos comprometidos com um futuro melhor para a humanidade. Só para te dar uma ideia, todo o déficit que o Brasil, eu estou agora com o Dr. Fábio Meirelles, venho de uma reunião com ele na FAESP, todo esse déficit que foi gerado por essa corrupção, por essa coisa toda horrorosa que aconteceu no Brasil, ela foi corrigida pelo setor agrícola, porque os agricultores brasileiros, a agropecuária brasileira, o homem do campo com suas mãos calosas, seus filhos, suas equipes de trabalho, fizeram que o Brasil desse um superávit na balança comercial para o nosso país. E agora, dia 20 de fevereiro, aqui em São Paulo, o ministro Blairo Maggi virá lançar o Agro Mais em São Paulo, planos de incentivo para a agricultura. Então, há muita esperança para nós. E a Rede Vida é uma rede muito vista pelo homem do campo. Sei que a nossa penetração é imensa no setor, no interior do nosso país, né? E agradecer o homem do campo, porque ele tem matado a fome do mundo. E nós precisamos estar unidos em torno da família, do homem do campo, do homem da cidade também, afastar essa violência horrível, que você não pode, você tem muita coisa, mas não pode usar de nada do que tem. Você trabalha uma vida inteira, tem direito a ter um automóvel, não pode sair de automóvel, porque pode ser assaltado. Mas tudo isso é corrigível. Primeiro, fé em Deus. Segundo, fé em Deus. Terceiro, fé em Deus. Quarto, restauração da família. Maravilha. Doutor Henrique Nelson Calandra, obrigado pela sua presença nessa noite. Eu que agradeço.